Como é que você começou no stand-up? Você já era fã dessa linguagem na gringa ou foi vendo os caras aqui de dentro que você falou, puta, tem um negócio aí interessante? Foi o Seinfeld, cara. O Seinfeld era a minha maior referência, cara. Era só ele que eu conhecia, porque quando eu morei nos Estados Unidos, eu sabia que existia essa coisa de stand-up. Mas naquela época eu era um cara que eu era ligado em música, o humor pra mim... Tem até uma história interessante, que como às vezes o cavalo passa encilhado na tua frente, você não pega, né, cara? Olha só, eu estudei numa high school nos Estados Unidos, eu era intercambista do Rotary. E ali aprendi a falar inglês, porque eu fui pra lá, não sabia falar uma palavra de inglês, porque eu tinha preguiça de acordar da cama e ter que falar inglês, saca? Que eu tava numa casa de família, aquelas coisas com 17 anos, intercâmbio do Rotary, aquelas porra e tal. Aí, velho, eu ia pro colégio, high school, igual aqueles filmes de locker e tal, você botava teus livros na locker e tal, aquelas paradas. E a escola era pública, e eu morava em Amityville. Tem até um filme que é terror. Que a casa aqui, né? Do lado, eu jogava bola, meu time de futebol jogava bola contra Massapequa, que é a cidade do Seinfeld, em Long Island. Olha só que doido. E o meu colégio era público, então era 80% negros, porque a maioria tinha South Amityville e North Amityville, a maioria era negro. E eu era minoria branca do colégio. E eu ia na cafeteria do colégio, que é a cantina onde ficava a hora do lanche, assim, e eu me lembro, cara, de às vezes à noite, tá, finalzinho da tarde, ou quando tinha algum evento, os caras botavam uma fita do Eddie Murphy. Só que, cara, veja bem, antes dele fazer o Tira da Pesada. Que era aquele especial do... Eu estou falando... Que idade você tinha? 86. Eu não tinha nada. Você não tinha nada? Eu de 88. Você nasceu em 88. E você também? Mas assim, 6 anos. É o que ele tá de jaqueta todo de vermelho? Você não tinha nada, você não tinha nascido, cara. Não tinha? Ele todo assim, de astronauta, os negão assim, ó. Cara, eles riam pra caralho. Quando eles entravam perto, eu falei assim, que é uma reação que até hoje eu vejo em... Aqui tem aquele Def Jam, né? Def Comedy Jam, que os caras fazem, quando a piada é muito boa, Eu falava, caralho, o que esse cara tá falando que eu não entendia porra nenhuma. Mas deve ser muito engraçado esse cara, né? Você vê, cara, depois apareceu o filme Tira da Pesada, no mesmo ano, e aí eu falei, peraí, esse maluco é os caras que a galera tava rindo na cafeteria lá. E eu liguei, o cara emplacou um filme, Tira da Pesada, lembra? Sim. Um Tira em Beverly Hills. Sim, que é o filme que Beverly Hills Cop. que foi o filme que consagrou o Ed Murphy. Ele tinha Saturday Night Live e tal, mas esse filme consagrou ele. Inclusive, ele salvou o Saturday Night Live. O Saturday Night Live entrou numa fase muito ruim e aí contrataram ele, meu. E ele era a estrela do... Ele participava de mais da metade das sketches do programa, ele salvava. Aí tinham vários seriados, que eu assistia assim com a família americana, aquele do Bill Cosby, lembra? Aquela família e tal. Cara, aí tá. Corta na linha do tempo e tal. Eu fui trabalhar com publicidade, com jingle, porque eu era músico, fazia publicidade. Na publicidade que eu comecei a trabalhar coisa de criação, saca? De criar texto, de criar... Puta, eu era guia de excursão, eu tinha que ter um microfone na mão, tinha que fazer a molecada me respeitar, e ali fazer piada. Daí foi criando coisa de personagem, dos personagens eu comecei a ver o Seinfeld, do Seinfeld cair no stand-up. E você fazia stand-up porque você não queria que ficasse muito parecido com o Terça Insana. Porque a gente fazia um movimento de personagem, né? Eu, Fábio Silvestre, um cara de Curitiba, vocês sabem quem é esse cara? Sim. Fez a Praça Nossa, uma época fazia um motorista. Assim. Então, o Fábio Silvestre, a gente é meio dessa pegada. A gente criou uma noite lá em Curitiba, que chamava Era Só o que Faltava, o nome do bar. E a gente fazia personagem. Mas eu numa casa e ele na outra. Quando eu quis fazer uma noite colaborativa com todo mundo junto, ia ficar com a cara da Terça Insana. Porra, Grace ia me pentelhar, né? Ia falar, o cara tá roubando a minha ideia. Que era terça também. A ideia era roubar a ideia. Mas como que eu faria... Como todo bom publicitário. Como eu faria isso sem ficar tão escancarado? Eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí me surgiu a ideia do stand-up. Porque eu vi um cara chamado Fernando Ceilão. Sim, que foi que começou lá o Comédia em Pé. O Ceilão e o Bruno Mota também, que já fazia lá em Minas. Misturado com piada. Isso, misturado com piada. O Ceilão era mais raiz. O Ceilão fazia um texto do McDonald's com o Bob's que eu achava bem interessante. Aí, cara, eu falei, caralho, já sei, eu vou fazer de cara limpa. E aí é uma noite que abre com stand-up e
Puta, mas no começo era só água, cara, não entrava as piadas. Puta, difícil. Aí eu, às vezes, pegava uma piada pronta, ou fazia umas imitações, que a galera gostava muito das minhas imitações dos políticos lá de Curitiba, e aí começou a rolar à noite. Aí eu metia os personagens no meio, mas já não era mais igual a Terça Insana. Sim, já tinha uma Já tinha variedade stand-up. no leque. Assim.